Oliveira. No bairro do Macuco, em Santos, 2 caminhões passam pela rua. A câmera de segurança desta empresa de transporte de valores registra o início de uma ação violenta. Sete minutos depois, surge mais um caminhão, maior e sem carroceria. Ele vem em velocidade e é jogado contra o portão da empresa. Atrás estão 5 carros. Com o choque, o portão abre e empurra o carro forte que estava estrategicamente protegendo a entrada da empresa. Os assaltantes descem atirando. São muitos disparos de fuzis e metralhadoras. Preste atenção ao tamanho da arma que este homem carrega. Foi uma guerra. Em 1 minuto, 2 criminosos descem. Eles encostam essa chapa na parede e escoram com um pedaço de madeira e um banco. Em segundos, a primeira explosão. Eu pensei que tinha sido o transformador que tinha estourado, mas quando a minha janela abriu, que eu apareci na minha janela, eu vi os homens correndo aí na rua, todos armados, todos com aquele pano na cabeça. Em menos de 2 minutos, a cena se repete. Mais uma grande explosão. Mais moradores assustados. Nossa, eu dava a impressão que ia explodir meu prédio. Eu falei pro meu marido, nós vamos morrer aqui. Na cena do assalto, uma bolsa do lado de fora guarda os explosivos que ainda serão usados. Ao todo, foram 9 explosões em apenas 17 minutos. Não dava para você acabar de ouvir o som de uma bomba e em seguida a outra. Era como se fosse 2, 3, várias ao mesmo tempo. Um dos assaltantes que dá apoio do lado de fora se aproxima da câmera. Ele está com um fuzil e veste colete. Na cabeça, um capacete de proteção. Com os estrondos e estilhaços, telhas e vidros das casas vizinhas quebraram. Apavorada com as explosões, Dona Vilma se arriscou. A minha janela é aquela lá. Isso, lá em cima. Isso. Eu pulei de lá para a laje de cá, pulei para a vizinha. Pulou na laje dela. Isso, e comecei a gritar por ela. Aí o vizinho de lá me ouviu da outra casa e começou a gritar por ela. Ela me socorreu, desci, desesperada. Na empresa, os assaltantes começam a entrar pelo buraco na parede destruída pelas bombas. O Domingo Espetacular mostrou os detalhes do assalto a este advogado criminalista e ex-delegado de polícia. Ele destaca a organização da quadrilha. Não são amadores, são gente treinada que estudou o local e praticou para realizar a ação naquele local, naquele tipo de local. O material usado para jogar tudo pelos ares também chama a atenção dele. Hoje em dia, a maior parte dessas ações são praticadas com explosivos sintéticos, que são com menor quantidade e mais efetivos. Outra imagem que revela a estratégia da quadrilha é esta. Barricadas são armadas em pontos próximos ao local do assalto. Lembra os caminhões que passaram em frente à empresa antes do começo da ação? Eles são incendiados para impedir a aproximação da polícia. Na empresa, os assaltantes retiram agora o caminhão. Os carros começam a ser carregados com sacos com dinheiro. Neste instante, um dos criminosos percebe a câmera de segurança e atira. Veja de novo, a câmera registra a sua última imagem.
As outras câmeras mostram os malotes sendo levados para os 2 carros que estão na rua. Depois, os assaltantes posicionam uma caminhonete escura de ré. As imagens permitem ver o assalto em detalhes. Agora é a vez de a caminhonete mais clara. Ela fica de frente para uma das câmeras e é carregada. Veja que este ladrão deixa a arma, um fuzil, e vai ajeitar os malotes na caçamba do carro. A polícia calcula que pelo menos 15 assaltantes participaram da ação. Um deles aparece nesta cena. Um homem jovem, de cor branca. Ele para diante da câmera. Está sem capuz e de colete. O rosto fica visível por alguns segundos. Ele e os outros integrantes do bando levaram 25 milhões de reais. Outro assalto muito parecido aconteceu no mês passado em Campinas, interior de São Paulo. Uma transportadora de valores foi invadida e os assaltantes levaram mais de 50 milhões de reais. As semelhanças são muitas. O fator surpresa, no meio da madrugada. A interdição das ruas com barreiras para afastar a polícia e curiosos. O uso de explosivos e armas pesadas. E a escolha de um local próximo a uma rodovia para facilitar a fuga. Apesar das semelhanças, é cedo para afirmar que o mesmo grupo cometeu os 2 assaltos. É o que diz a polícia. Utilizaram a mesma forma de agir, mas não acreditam que seja a mesma quadrilha. Pode haver elementos, pessoas que podem ter participado dos 2 eventos. Só nestes 2 roubos, mais de 75 milhões de reais. Mas o que faz tanto dinheiro fora dos cofres dos bancos? O representante das empresas de transporte de valores explica. Hoje em dia, as instituições financeiras, os bancos, eles não guardam mais dinheiro nas suas agências, né? Com exceção do Banco Central e do Banco do Brasil, que são instituições que concentram e centralizam o numerário. Hoje em dia, a maioria do dinheiro que circula nas ruas é abastecido e guardado por empresas de transporte de valores. Então elas acabam se tornando efetivamente o foco de atenção dos criminosos. Os assaltantes fugiram em 4 carros pouco depois das 5 horas. Eles saíram como chegaram, atirando para tudo quanto é lado. Um dos tiros atingiu um morador de rua que costumava dormir nesse lugar. Ele morreu aqui mesmo. Cleonísia, dona deste salão de beleza, diz que Dejair sempre fazia pequenos serviços para ela. Ele lavava a janela, lavava todo, cadeira de salão. Ele não ficava todos os dias. Então ele ficava 2, 3 dias, sumia, voltava, sempre calmo. Na Vila dos Pescadores, já na rodovia, a 7 quilômetros do local do assalto, um bloqueio policial foi montado, mas os ladrões escaparam. Num dos carros abandonados por eles, foram encontrados quase 9 milhões de reais. A quadrilha seguiu no sentido de São Paulo. Os policiais trocavam informações pelo rádio. Ainda chumbo, passou sentido Canal 3, atirando contra as guarnições aí, Caceli. Anchieta, sentido São Paulo, para os disparos. Aqui na Via Anchieta, a 20 quilômetros do local do roubo, os assaltantes cruzaram com uma viatura da polícia rodoviária. Eles fuzilaram o veículo e mataram 2 policiais que estavam dentro. Os policiais rodoviários Leonel Almeida de Carvalho e Alex de Souza Silva, ambos com 29 anos, estavam no apoio da operação. Eles foram mortos com um único tiro de fuzil, que atingiu os 2. Eles usaram um armamento pesado, é um instrumento normalmente de uso militar, e o objetivo de munição militar é perfuração, diferente de munição policial, que é poder de parada. Contra quadrilhas tão violentas, polícia inteligente, capaz de entender como estes grupos se organizam e agem. A receita é do advogado criminalista. O combate não está propriamente na questão da polícia de segurança, mas sim
na Polícia de Repressão, que é a investigação policial e o aliado ao serviço de inteligência, que é verificar os pontos de comercialização desse tipo de armamento e atacar os pontos de comercialização, evitando que o agente criminoso tenha acesso a compra e aquisição desse material. 3 assaltantes que roubaram a empresa de Campinas foram presos. No assalto de Santos, a polícia já ouviu suspeitos e tem nas mãos muitas pistas. Uma delas é preciosa. Afinal, quem é esse homem? A resposta pode levar o bando todo para a cadeia. Nessa guerra... Só nestes 2 roubos, mais de 75 milhões de reais. Mas o que faz tanto dinheiro fora dos cofres dos bancos? O representante das empresas de transporte de valores explica. Hoje em dia, as instituições financeiras, os bancos, eles não guardam mais dinheiro nas suas agências, né? Com exceção do Banco Central e do Banco do Brasil, que são instituições que concentram e centralizam o numerário. Hoje em dia, a maioria do dinheiro que circula nas ruas é abastecido e guardado por empresas de transporte de valores. Então elas acabam se tornando efetivamente o foco de atenção dos criminosos. Os assaltantes fugiram em 4 carros pouco depois das 5 horas. Eles saíram como chegaram, atirando para tudo quanto é lado. Um dos tiros atingiu um morador de rua que costumava dormir nesse lugar. Ele morreu aqui mesmo. Cleonísia, dona deste salão de beleza, diz que Dejair sempre fazia pequenos serviços para ela. Ele lavava a janela, lavava todo, cadeira de salão. Ele não ficava todos os dias. Então ele ficava 2, 3 dias, sumia, voltava, sempre calmo. Na Vila dos Pescadores, já na rodovia, a 7 quilômetros do local do assalto, um bloqueio policial foi montado, mas os ladrões escaparam. Num dos carros abandonados por eles, foram encontrados quase 9 milhões de reais. A quadrilha seguiu no sentido de São Paulo. Os policiais trocavam informações pelo rádio. Minutos a cena se repete. Mais uma grande explosão. Mais moradores assustados. Nossa, eu dava a impressão que ia explodir meu prédio. Eu falei pro meu marido, nós vamos morrer aqui. Na cena do assalto, uma bolsa do lado de fora guarda os explosivos que ainda serão usados. Ao todo, foram 9 explosões em apenas 17 minutos. Não dava para você acabar de ouvir o som de uma bomba em seguida a outra. Era como se fosse 2, 3, várias ao mesmo tempo. Um dos assaltantes que dá apoio do lado de fora se aproxima da câmera. Ele está com um fuzil e veste colete. Na cabeça, um capacete de proteção. Com os estrondos e estilhaços, telhas e vidros das casas vizinhas quebraram. Apavorada com as explosões, Dona Vilma se arriscou. A minha janela é aquela lá. Isso, lá em cima. Isso. Eu pulei de lá para a laje de cá, pulei para a vizinha. Pulou na laje dela. Isso, e comecei a gritar por ela. Aí o vizinho de lá me ouviu da outra casa e começou a gritar por ela. Ela me socorreu, desci, desesperada. Na empresa, os assaltantes começam a entrar pelo buraco na parede destruída pelas bombas. O Domingo Espetacular mostrou os detalhes do assalto a este advogado criminalista e ex-delegado de polícia. Ele destaca a organização da quadrilha. Não são amadores, são gente treinada. No bairro do Macuco, em Santos, 2 caminhões passam pela rua. A câmera de segurança desta empresa de transporte de valores registra o início de uma ação violenta. Sete minutos depois, surge mais um caminhão, maior e sem carroceria. Ele vem em velocidade e é jogado contra o portão da empresa. Atrás estão 5 carros.
Com o choque, o portão abre e empurra o carro forte, que estava estrategicamente protegendo a entrada da empresa. Os assaltantes descem atirando. São muitos disparos de fuzis e metralhadoras. Preste atenção ao tamanho da arma que este homem carrega. Foi uma guerra. Em 1 minuto, 2 criminosos descem. Eles encostam essa chapa na parede e escoram com um pedaço de madeira e um banco. Em segundos, a primeira explosão. Eu pensei que tinha sido o transformador que tinha estourado, mas quando a minha janela abriu, que eu apareci na minha janela, eu vi os homens correndo aí na rua, todos armados, todos com aquele pano na cabeça. Em menos de 2 mil detalhes. Agora é a vez de a caminhonete mais clara. Ela fica de frente para uma das câmeras e é carregada. Veja que este ladrão deixa a arma, um fuzil, e vai ajeitar os malotes na caçamba do carro. A polícia calcula que pelo menos 15 assaltantes participaram da ação. Um deles aparece nesta cena. Um homem jovem, de cor branca. Ele para diante da câmera. Está sem capuz e de colete. O rosto fica visível por alguns segundos. Ele e os outros integrantes do bando levaram 25 bilhões de reais. Outro assalto muito parecido aconteceu no mês passado em Campinas, interior de São Paulo. Uma transportadora de valores foi invadida e os assaltantes levaram mais de 50 milhões de reais. As semelhanças são muitas. O fator surpresa, no meio da madrugada. A interdição das ruas com barreiras para afastar a polícia e curiosos. O uso de explosivos e armas pesadas. E a escolha de um local próximo a uma rodovia para facilitar a fuga. Apesar das semelhanças, é cedo para afirmar que o mesmo grupo cometeu os 2 assaltos, é o que diz a polícia. Utilizaram a mesma forma de agir, mas não acreditam que seja a mesma quadrilha. Pode haver elementos, pessoas que podem ter participado dos 2 eventos. Nada que estudou o local e praticou para realizar a ação naquele local, naquele tipo de local. O material usado para jogar tudo pelos ares também chama a atenção dele. Hoje em dia, a maior parte dessas ações são praticadas com explosivos sintéticos, que são com menor quantidade e mais efetivos. Outra imagem que revela a estratégia da quadrilha é esta. Barricadas são armadas em pontos próximos ao local do assalto. Lembra os caminhões que passaram em frente à empresa antes do começo da ação? Eles são incendiados para impedir a aproximação da polícia. Na empresa, os assaltantes retiram agora o caminhão. Os carros começam a ser carregados com sacos com dinheiro. Neste instante, um dos criminosos percebe a câmera de segurança e atira. Veja de novo, a câmera registra a sua última imagem. As outras câmeras mostram os malotes sendo levados para os 2 carros que estão na rua. Depois, os assaltantes posicionam uma caminhonete escura de ré. As imagens permitem ver o assalto